Matemática, oitavo ano, Escola Municipal José Pedro Mota, professor Antônio Zacarias. Caro estudante, tudo bem com você? E aí, continua se protegendo? Vamos fazer a nossa parte para combater a pandemia da Covid-19. Infelizmente, essa doença já chegou ao nosso município, à nossa comunidade, e é preciso tomarmos todos os cuidados para que ela não avance ainda mais. Iniciando. Na última aula, iniciamos os estudos sobre polígonos. Para continuar, que tal estudarmos como calcular diagonais e a soma dos ângulos de um polígono? Nós já trabalhamos com polígonos, tipo, etc. Mas seria interessante aprendermos como calcular as diagonais e as somas dos ângulos de um polígono. Vamos lá? Diagonais de um polígono. Você se lembra o que é uma diagonal de um polígono? Vamos recordar? Diagonal é um segmento de reta que une um vértice ao outro. Vejamos. Este é um vértice, este aqui é outro vértice. Esse segmento de reta é uma diagonal, né? Outro vértice, outro vértice. Esse segmento também é uma diagonal, e assim sucessivamente, né? Todos esses segmentos são diagonais. Lembrando que assim, une vértices intercalados, né? Não são, por exemplo, os lados do polígono não são considerados diagonais, só o que une vértices intercalados. Calculando o número de diagonais de um polígono. Para calcular, devemos utilizar a seguinte fórmula. D, né, diagonal, é igual a n vezes n menos 3 sobre 2. N é igual ao número de lados do polígono. N menos 3 vai ser igual ao número de diagonais que parte de um único vértice. Vamos ver alguns exemplos. Determine o número de diagonais de um octógono. Um octógono, n é igual a 8, ou seja, tem 8 lados, não é isso? Então vamos lá. D é igual a n vezes n menos 3 sobre 2. A gente substitui, onde tem n a gente coloca 8. Então, D é igual a 8 vezes 8 menos 3 sobre 2. 8 vezes 8 menos 3 dá 40. Né? D é igual, então, 40 sobre 2. D vai ser igual a 20. Ou seja, em um octógono existem 20 diagonais. Fácil, né? A gente só substitui, realiza as operações normais. Outro exemplo. Determine o número de diagonais do polígono indicado na figura. Tem essa figura, é preciso saber quantos lados tem primeiro, não é isso? Então vamos contar comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ou seja, 12 lados, um dodecágono, não é isso? Vamos lá. D é igual a 12 vezes 12 menos 3 sobre 2. D é igual a 108, porque 12 menos 3 dá 9. 9 vezes 12 dá 108. Pela propriedade distributiva, 12 vezes 12 menos 12 vezes 3 também dá 108. Dividido por 2, nós temos 54 diagonais. Lembre-se, caso queira calcular apenas as diagonais que partem de um único vértice, a fórmula é D igual a n menos 3. Porque aquela fórmula maior, ela calcula todas as diagonais do polígono. Essa daí calcula apenas a que parte de um único vértice. Exemplo, quantas diagonais partem de um único vértice de um heptágono? Um heptágono tem 7 lados. Então, 7 menos 3
Ou seja, de cada vértice de um heptágono partem 4 diagonais. Soma dos ângulos internos e externos de um polígono. Observando essa imagem, nós percebemos que os polígonos eles formam ângulos internos e externos. Se a gente se recordar também lá da nossa primeira aula de polígonos, nós vamos ver que são, as partes de um polígono também são os ângulos internos e externos. Considerando as diagonais traçadas por apenas um dos vértices de um polígono, é possível perceber que elas formam triângulos. Conforme aumentamos os lados de um polígono, a quantidade de triângulos também aumenta. Considerando que cada triângulo ou a soma dos ângulos internos são iguais a 180 graus, percebemos que a diferença do número de triângulos formado e o número de lados de polígono é sempre 2. Então, concluímos que a soma dos ângulos internos de qualquer polígono é calculada pela expressão SI igual a n menos 2 vezes 180. SI, pessoal, significa soma dos ângulos internos. N a gente já sabe que significa número de lados do polígono, nada complicado. Então, vamos lá para alguns exemplos. Qual a soma dos ângulos internos da figura abaixo, do polígono abaixo? Vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, n igual a 10, trata-se de um decágono, não é isso? Vamos lá. SI é igual a n menos 2 vezes 180. SI, então, vai ser igual a 10 menos 2 vezes 180. SI vai ser 8 vezes 180. A soma dos ângulos internos vai dar 1440 graus. Fácil, É só substituir e realizar as operações. Outro exemplo. Qual a soma dos ângulos internos de um quadrilátero? Um quadrilátero tem 4 lados, não é isso? Então vamos lá. SI é igual a n menos 2 vezes 180. SI é igual a 4 menos 2 vezes 180. SI é igual a 2 vezes 180. SI é igual a 360. Medida dos ângulos internos de um polígono regular. Em um polígono regular de n lados, como todos os ângulos internos são congruentes, podemos calcular cada um deles através da expressão ângulo interno, AI, é igual a SI sobre N. SI nós já sabemos que é soma dos ângulos internos. A gente já pode reescrever. AI é igual a N menos 2 vezes 180, dividido por N. É isso? AI é ângulos internos. E N a gente já sabe que é o número de lados do polígono. Vamos por alguns exemplos para poder ficar mais claro. Determine a medida de cada ângulo interno de um octógono regular. Nós sabemos que um octógono tem 8 lados, não é isso? Então, AI vai ser igual a 8 menos 2 vezes 180 dividido por 8. Aí vai ser igual a 6 vezes 180, porque 8 menos 2 é 6. Aí vai ser igual a 1080 dividido por 8. Aí vai ser igual a 135 graus. Ou seja, cada ângulo interno deste octógono regular tem 135 graus. Outro exemplo. Determine a medida de cada ângulo interno do polígono regular abaixo. Nós temos esse polígono, que é um quadrilátero. Então, colocamos a fórmula, aí é igual a n menos 2 vezes 180 sobre n. A gente substitui, onde tem n a gente coloca o número de lados, nesse caso é 4. Então, 4 menos 2 dá 2. 2 vezes 180, 360. Dividido por 4 dá 90. Então,
cada ângulo interno tem 90 graus. E a gente pode confirmar na imagem, né? 90 graus é considerados ângulos retos, né? Você pode perceber na imagem que trata-se de ângulos retos, 4 ângulos retos de 90 graus que dá 360. Medida dos ângulos externos de um polígono. Nós falamos dos internos, agora vamos falar dos externos. A soma dos ângulos externos de um polígono convexo é sempre igual a 360. Né? Todos, né, as medidas dos ângulos vai dar sempre 360. Sendo assim, um polígono regular, devemos calcular a medida, né, de cada ângulo externo através da expressão. Se, né, a soma dá sempre 360, para a gente saber qual é a medida, né, desses ângulos externos de um polígono regular, é só dividir 360 por n. Essa expressão aí. A é, né, ângulos externos é igual a 360 dividido por n, que a gente já sabe que é o número de lados do polígono. Exemplo. Qual a medida de cada ângulo externo de um polígono regular, do polígono regular abaixo? Nós temos esse polígono aqui. Nós precisamos saber quantos lados tem, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É um decágono. N é igual a 10. Então vamos lá. AE é igual a 360 dividido por N. AE é igual a 360 dividido por 10, né? 10 lados. Então AE é igual a 36 graus. Ou seja, cada ângulo externo possui 36 graus. Então foi isso. O que estudamos hoje? Como calcular o número de diagonais de um polígono, como também o número de diagonais que parte de um único vértice, não foi? Também como somar os ângulos internos de um polígono, bem como calcular a medida dos ângulos internos e externos de um polígono regular. Aprendemos também que a soma dos ângulos externos de um polígono é 360 graus. Agora é com você. Faça a leitura do capítulo 1 do seu livro, né, a partir da parte de polígonos, e responda em seu caderno os exercícios indicados no grupo. As referências utilizadas para produzir esta videoaula são essas, mais o livro didático, né, Matemática Essencial, da turma. Eu quero agradecer a presença, a participação de vocês e até a próxima aula.